Você já pensou em criar seu próprio jogo de tabuleiro ou seu card game? Eu sou o Álvaro, tenho mais de 18 anos de experiência na indústria do videogame desenvolvendo jogos eletrônicos. E em 2020 eu criei a empresa Forge Studio. Eu desenvolvi 18 jogos que em breve estarão no mercado e vou utilizá-los durante esse curso para dar exemplos de como você pode desenvolver o seu jogo de tabuleiro ou card game. Então, tá na hora! Vamos colocar a sua ideia em prática e torná-la realidade. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a parte gráfica de produção do seu jogo. Essa é uma parte bem complexa em termos de monetária, vamos pôr assim. Eu quero mostrar um exemplo para vocês. Esse aqui era o tamanho do tabuleiro do Orbit, jogo que eu já mostrei para vocês em outros módulos aqui. E esse jogo, mais os componentes, e aí ele tinha vários dados especiais, tal. Ele ficava mais de R$200 preço de custo. Por quê? Porque num tabuleiro desse tamanho eu preciso de uma caixa bem maior, certo? E uma coisa que pega bastante quando você faz tiragens pequenas é o custo da caixa. Então vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Por exemplo, a caixa dele, na época ia sair perto para 100 unidades, tá? Ia sair próximo a 18 ou 19 reais, né? Então, por quê? Essas caixas, vou mostrar aqui, ó, as caixas brancas, né? Você pode, claro, escolher uma caixa que não tenha essa parte branca dentro. Você pode usar a gramatura. Gramatura de papel também é uma coisa bem complicada, porque se você faz com papel com baixa gramatura, a caixa fica molenga. Se faz com alta, você acaba encarecendo. E outra, às vezes você faz com uma gramatura mais ou menos, mas tem as dobras, tá vendo? Ó. Então, isso aqui é uma folha grande que vai dobrando para quê? Para dar rigidez, né? Essa caixa aqui, ela custa R$18,90, essa aqui, tá? Nesse tamanho que eu estou mostrando para vocês, que não é o tamanho, vou voltar aqui e explicar. Então, esse tabuleiro aqui, eu comecei a repensar. E aí, eu resolvi fazer uma linha mini. Porque com a linha mini, eu comecei a estudar melhor o mercado e comecei a ver. E também tem uma coisa, hoje em dia, às vezes eu saio para jogar na casa de outra pessoa e levo o jogo. E você sabe que às vezes não cabe o jogo inteiro na mesa. Tem jogo que acontece isso, tabuleiros muito grandes, muitos componentes. Ou às vezes é ruim de levar, né? Por exemplo, o Zombicide que eu tenho quase todos. Às vezes a gente eu quero levar 1, 2, né, diferentes, aí já começa aquele monte de caixa, monte de coisa. Então eu vim estudando e resolvi que eu ia trabalhar com esse modelo de caixa aqui, ó. É uma caixa slim, né? É uma caixa mais em conta para produzir. Essa caixa hoje está saindo para 300 unidades, ela sai aproximadamente R$8,90. E ela fica dessa forma aqui, né? Como vocês estão vendo. Então eu comecei a transformar meus jogos em uma coisa mais mini. Então aqui, ó, a última versão, né, do tabuleiro. Olha a diferença. Ah, mas não dá para jogar? Dá sim. Não pega nada não. Vou pegar aqui para vocês verem também. O Império da Prata. Ó, dá para jogar, a gente joga em 4 aqui tranquilo. Então você tem que ter muito cuidado, porque senão vai encarecendo demais. Imagina que o Orbit original a 200,
Aí você ainda tem, se você for vender em algum lugar, Mercado Livre, onde tem taxas, até para lojas mesmo, vamos pôr aí, vai, com impostos 250. E aí você começa, o produto vai ficando muito caro no final, né? Uma outra coisa são cartas. Se você começar a colocar muitas e muitas cartas, você vai ver que vai ficar caro. E tem uma conta a ser feita, né? As máquinas, por exemplo, na Mini Euro, você consegue colocar 50 cartas numa folha. Então, numa folha da gráfica, você vai ter 50 cartinhas dessa aqui, ó. Então, o que eu comecei a fazer? Por exemplo, o Império da Prata, eu já projetei com 50 cartas. Por quê? Se você projetar com 53, já vai dar uma diferença na prensagem da máquina, em perda de papel, e a gráfica conta tudo isso e encarece, né? Uma outra coisa, por exemplo, se você optar então pela carta padrão, de baralho padrão, deixa eu pegar aqui, ó, pegar um aqui do... Ops. Então, se você optar pela carta padrão 56 por 88, você só vai conseguir colocar 25 dessas, tá? Deixa eu tirar esse tabuleiro aqui que eu já expliquei ele. Tô usando ele aqui, ó. Você vai conseguir colocar 50 cartas, 25 cartas dessa numa folha. Então, se você produzir, né, errar a conta, não é errar, mas se enganar aí, fizer, o baralho ficou com 78 cartas, já deu uma quebrada, já vai ter desperdício de papel, já vai ficar mais caro. Então essa é uma dica muito importante que você precisa saber na hora que você estiver projetando o seu jogo, né? Então, cartas assim também você precisa, quando desenvolver de uma forma que já saiba a quantidade, sempre mais ou menos 50, 100, 150, 125, para casar também dá para fazer, 75, mas nunca 79, 78, 102, que aí você vai encarecer o seu produto. Uma outra coisa que eu encarece bastante, vou pegar aqui de um outro jogo, são os dados personalizados, né? Então, na época eu cotei com a Ludeca dados personalizados, e eu lembro que 3 dados personalizados por Orbit ficava em R$14. Aí você imagina, se eu faço 100 peças, são R$1.400 em dados, né? Eu tive que fazer eu acabei fazendo uma opção, no caso do Orbit, que eu fiz o seguinte: a cotação antes, que era jogada em dado, eu já mostrei isso em outros módulos, deixa eu mostrar aqui. Eu fiz cartinhas que você tira no final da rodada, e aí, no início da rodada, e aí você tem a cotação, né, do valor aí dos materiais. Então eu fiz algumas aí, ó, tá vendo? São aleatórias, tem mais, né? E aí eu resolvi esse problema, porque ela fica aqui, né, no jogo. Eu resolvi o problema do dado, porque R$14 eu já vou ter que fazer cartas para esse jogo. Aí o que eu fiz? Eu fiz a conta, arredondei, já fiz um grupo de cartas na quantidade certa e inclui essas que eu tiro e tem a cotação dos materiais. Essa foi a solução que eu achei para baixar um pouco mais o valor na hora de produzir, né? Uma outra coisa que eu venho pensando é em transformar. Eu tinha aqui exemplos, mas eu vou pegar aqui em transformar a maioria dos jogos que eu fiz de card games, né,
tem aqui. A maioria é com carta padrão, de baralho padrão. Eu tô pensando em lançar uma linha mini, né? Então aqui, ó, eu tô pensando em lançar uma linha mini do mesmo baralho, porque inclusive muda o tamanho da caixa, né? Então você vai ter uma caixa menor. É que eu fiz uma caixa, isso é importante vocês lembrarem. Eu fiz uma caixa, eu podia até fazer um pacotinho, mas depois que você esliva, e o que é o sleeve, né? O sleeve é esse plastiquinho que veste aqui, que protege a carta, aí não ia caber. Aí eu falei, ah, pô, sacanagem, né? Eu vou fazer um negócio que o jogador já fica tal. Mas, custa cada caixa dessa aqui, vai custar R$ 7,90, né? Então, já não é... Ouvindo, pessoal, parece pouco. Mas multiplica por 300, né? 7,90 por 300 ou por 100, você vai ver que já não é mais aquele valorzinho. Então, tem que tomar muito cuidado, porque se você tem aqui 7,90 e junta mais um baralho, aí você ainda tem outros impostos. Aí, quando eu lancei, quer ver, ó, vou falar para vocês aqui. Quando eu lancei esse jogo aqui na Catarse, infelizmente eu não consegui lançar ele. Eu queria que custasse tipo R$ 69,90, preço justo, né? E acabou que não foi possível e ele virou 115, né? E não foi nessa minha primeira tentativa, não foi, além dele ter 225 cartas, não foi e não emplacou. Então agora eu estou remodelando ele para que custe entre 59 e 79,90, alguma coisa assim, mas o meu valor que eu quero tentar é 59,90, não é? Isso de preço final. Então você imagina aí a acrobacia que tem que ser feita para poder custar isso. Então, pessoal, vocês precisam se atentar muito nessa parte dos materiais. Tudo que você mudar, uma gramatura de papel que você aumentar 50 gramas, por exemplo, eu falei da caixa, né? Não tem necessidade, às vezes, da caixa ser branco aqui, mas é mais bonito. Pois é, galera, mas nem sempre vai dar para ser mais bonito, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Existe aí um diferencial muito grande, por exemplo, eu falo isso. Você não faz um Zombicide aqui no Brasil com o custo que o Zombicide tem, porque é fabricado na China e aí em grande volume. Então assim, você nunca vai conseguir ter o custo, né, e o valor final desses jogos importados, mesmo os que vêm em português, porque é muito, muito, muito caro, tá? Produzir aqui no Brasil ainda esse tipo de material, a menos que você produza 10 mil cópias, 15 mil cópias, mas esse é um assunto para outro vídeo, que a gente vai ver que o mercado não comporta esses volumes essas tiragens, digamos assim, né? Então é isso, pessoal. A gente volta aí num próximo vídeo explicando outras coisas. Eu espero que eu tenha ajudado.